Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos tratar sobre o caso do menino Wesley, que desapareceu na região de Franca, no interior de São Paulo. Aparentemente, ele foi simplesmente até o mercado comprar uma dúzia de bananas, conforme havia contado para sua família, mas sumiu misteriosamente. Convido você a assistir o conteúdo do vídeo todinho até o final e depois deixar a sua opinião embaixo para saber exatamente o que você pensa sobre esse caso. Se você é novo aqui, convido você a se inscrever, deixar o seu like logo de início e ativar o sininho. Aqui nós tratamos de casos de pessoas desaparecidas em todo o nosso Brasil, de forma carinhosa, respeitosa, a fim de levar o máximo de informações claras e objetivas ao máximo de pessoas possíveis. Isso porque nós acreditamos que alguém em algum lugar viu e sabe de alguma coisa, quem sabe tem uma pista nem que seja pequenininha que possa ajudar alguma dessas famílias. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo, porque o intuito é chegar ao máximo de pessoas possíveis. Então chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Hoje eu quero saber se você viu Wesley Pires Alves Filho. Wesley é filho de Camila Alves e de Wesley Pires Alves. Wesley tem o mesmo nome do seu pai e por isso era mais conhecido como Wesleyzinho. Segundo seus familiares, amigos e colegas de escola, Wesley é uma pessoa totalmente tranquila, quieta, sempre recolhida no seu canto e não é muito de fazer amigos. Ele gostava muito de ficar dentro de casa, mexendo no seu celular, principalmente no seu quarto, jogando videogames, mexendo nas redes sociais, como todos os jovens de hoje em dia. Na escola também Wesley possuía poucos amigos e alguns até descreveram que ele era uma pessoa que se irritava um pouco quando alguém pegava as suas coisas, o seu material escolar sem pedir autorização. Mas, na verdade, quem é que não fica irritado quando qualquer pessoa pega suas coisas sem autorização, não é verdade? Wesley é o filho do meio do casal Camila e Wesley. Ele tem uma irmã mais velha, aproximadamente 2 anos mais velha que ele, que na época do caso tinha 15 anos, Wesley tinha 13 e a irmã mais nova tinha 10 anos. Antes da pandemia, o casal tinha uma espécie de empresa de fabricação de calçados na região de Franca, no interior de São Paulo. Porém, com a pandemia que nós todos passamos, teve a crise econômica e a empresa precisou ser fechada, então o pai e a mãe de Wesley começaram a procurar outros serviços em outras áreas para não deixar faltar nada para os filhos dentro de casa. Assim sendo, eles se mudaram para um bairro vizinho, para que o pai e a mãe estivessem mais perto do serviço que eles conseguiram. O bairro vizinho chama Aeroporto I e ficava a cerca de uns 3 quilômetros do local onde Wesley morava anteriormente. Segundo os relatos da sua mãe, Wesley não apresentou nenhum tipo de comportamento anormal, ansiedade, desconforto, nada. No dia 28 de agosto de 2020, Wesley acordou normalmente, fez as suas tarefas. Era uma sexta-feira, ele foi para a escola, chegou em casa, almoçou, tomou sorvete e comentou com os pais que ele precisava de ir até o Varejão, que é uma espécie de supermercado que tem próximo da região, comprar bananas. A mãe já estava próximo do horário de sair para trabalhar. Então ela se despediu dos filhos, deu um beijo, deu um abraço neles, normalmente, e saiu por volta de 2h45 da tarde para poder entrar no serviço que era ali perto. Quando a mãe saiu, Wesley estava assistindo um filme na sala e ele ficou ali aos cuidados de sua irmã mais velha e na companhia também da sua irmã mais nova. Ele avisou que estaria saindo ali, logo depois que sua mãe saiu, que iria até o Varejão, como ele já tinha comentado, comprar as bananas. Ele se vestiu, colocou uma calça preta, um moletom de desenhos animados e uma máscara branca. Saiu utilizando chinelos mesmo, nem um tênis ele chegou a colocar, e foi ali sentido ao Varejão. Por volta ali das 5h30 e 6 horas,
a sua irmã percebeu a falta de Wesley. Ela não havia se dado conta de que o menino não havia voltado exatamente pelo caso do Wesley ser muito quieto, muito tímido. Ele não é uma pessoa que chegava em casa e saía falando e conversando. Ela achou que ele estivesse chegado em casa já, que teria dado continuidade a assistir o filme na sala. E quando ela percebeu que o irmão não tinha voltado, ela ligou para a mãe imediatamente, que veio correndo até em casa ver o que havia acontecido. Os pais chegaram em casa, viram que realmente Wesley não havia voltado e então começou a busca. A família até foi à polícia fazer o primeiro BO, foi ao DIC, porém já era sexta-feira e já tinha se encerrado o expediente da polícia. Então a mãe e o pai não conseguiu fazer o BO na sexta-feira. Sábado e domingo também permaneceu fechado, então as primeiras investigações e a procura por Wesley começou com a família, amigos, vizinhos, que eles ligaram e pediram ajuda e contaram o que havia acontecido. A família então fez ali as primeiras investigações, andou pela região, procurando, né? Já era tarde, já era um período da noite, tem que levar em conta também que já estava escuro. Eles foram até o Varejão, aonde ele disse que iria, e chegando lá ele perguntou, né, para o dono, para os funcionários, se tinham visto Wesley por aí, dentro do local, e eles não viram Wesley dentro do local. Eles chegaram até mesmo a procurar registros do caixa para ver se alguém tinha passado por volta daquele período, daquele horário que ele tinha saído, que era 3 horas da tarde, comprado as bananas e os itens que ele disse que compraria, mas ninguém havia comprado esses itens e pelas câmeras de segurança dentro do estabelecimento também eles não viram nada. Porém, com as câmeras de segurança do lado de fora do varejão, eles conseguiram essa imagem, na qual mostra Wesley passando pela calçada diretamente, ele nem cogita a entrar dentro do varejão. Dá para ver também que Wesley está calmo, totalmente tranquilo, não está na companhia de ninguém e não demonstra também estar em nenhum tipo de surto ou problema psicológico. No dia 30 de agosto, a família conseguiu as imagens na qual aparece Wesley empurrando uma bicicleta vermelha próximo da rodovia Ronan Rocha. Essas imagens são de cerca de 30 minutos após o primeiro registro que foi feito na calçada do Varejão. É possível ver que Wesley empurra com dificuldade a bicicleta, isso porque aparentemente a correia da bicicleta estaria quebrada e o Wesley também não saberia andar de bicicleta. Então por isso ele está empurrando ela. O que não faz sentido para a família é porque ele estaria naquele local, visto que ficava a 3 quilômetros do local da sua casa. A família, então, conseguiu cães farejadores para que fosse feito um rastro do Wesley, para que eles pudessem procurar através dos cães farejadores, porque a partir daquele momento eles não tinham ideia de para onde o Wesley tinha ido, porque nenhuma outra câmera de segurança havia filmado ele. Os cães farejadores levaram eles próximo a uma mata que fica perto da rodovia Ronan Rocha, que tem uma trilha de bicicletas. Essa trilha, chamada e muito conhecida também como Trilha dos Pedreiros, é onde muita gente vai andar de bicicleta, porém é uma estradinha de terra muito rústica. Inclusive, nessa estrada, a família conseguiu uma testemunha, que era um funcionário que estava ali pela área. Ela perguntou, a tia do menino, do Wesley, que estava ali, perguntou se alguém havia visto o Wesley naquele local e um dos funcionários alegou ter visto ele, sim. Inclusive descreveu a roupa que ele estava, disse que ele estava empurrando uma bicicleta vermelha e que inclusive aparentava estar na companhia de outras pessoas, de outros garotos. A família também conseguiu comprovar que o Wesley estava naquela área, porque quando Wesley saiu, ele deixou o celular dele em casa. Ele não saiu levando o celular. Mas, cerca de alguns dias depois que o Wesley desapareceu, o celular dele recebeu uma mensagem
de que ele havia logado, feito o login dele, em um outro computador e rastreando o IP foi possível chegar exatamente próximo àquela estradinha de bicicleta que aparentemente Wesley teria ido. Assim sendo, as primeiras investigações foram feitas somente pela família, pelos amigos, toda essa parte que eu contei para vocês, de conseguirem a imagem, de fazerem as buscas nas matas, de conseguirem os cães farejadores, tudo foi feito pelos amigos e parentes. A polícia só começou a procurar Wesley na segunda-feira, ou seja, quase 4 dias depois do desaparecimento do menino. A família então começou a receber uma enxurrada de denúncias e, como todos os outros casos que eu já contei aqui para vocês, sempre tem essas pessoas que eu não entendo o que passa na cabeça de uma pessoa de saber que tem uma mãe, um pai, um familiar procurando uma pessoa que ele ama, que está perdido, e a pessoa fala assim: eu vou fazer uma ligação, vou fazer um trote, vou falar que eu vim em tal local porque eu quero que a família vá para lá. Gente, o que dá na cabeça? Eu acho que a pessoa não tem coração, a pessoa não tem uma alma para poder fazer isso. Mas eu acredito também na justiça divina e acho que depois, futuramente, a pessoa paga. Mas enfim, a família começou a receber diversas denúncias falsas. E isso atrapalhou demais as investigações. Até então, a única coisa que tinha certeza era que Wesley tinha saído de casa, passado direto pelo Varejão. Também conseguiram umas imagens dele próximo à Vila Real, que era um local, igual eu falei, a 3 quilômetros de casa. Ele atravessa a rodovia, vai para uma espécie de mata que tem por ali, sai do outro lado da mata e já aparece na rodovia Ronan Rocha, junto com a bicicleta. Essas eram as únicas imagens e informações concretas que a família tem até hoje sobre o paradeiro de Wesley. O resto que eu vou contar daqui em diante para vocês são testemunhas que foram até a polícia e contaram, porém nenhuma delas tirou uma foto, nenhuma delas conseguiu comprovar exatamente que era Wesley. Houve uma testemunha, um caminhoneiro, que diz ter dado carona para o Wesley. Ele disse que viu Wesley na rodovia, deu carona para ele e, conversando com o garoto, ele disse que ele era de Franca, que ele precisava voltar para Franca, e então o motorista deixou ele na estação de Ribeirão Preto, que de lá ele conseguiria pegar um ônibus para Franca. O motorista não sabia que Wesley estava desaparecido, ele só viu depois nas reportagens e foi aí que ele ligou e fez a denúncia desse ocorrido. Segundo ele, Wesley já estaria com roupas totalmente diferentes, ele estava um pouco cansado e também carregava uma mochila. Uma coisa totalmente diferente, já que o Wesley não saiu com a mochila, ele não saiu com nada de dentro de casa, somente com a roupa do corpo, nem mesmo o celular ele levou, mas a polícia investigou essa denúncia, mas não chegou a nenhuma comprovação de que era ou não o Wesley. A partir daqui eu vou contar para vocês algumas denúncias que foram feitas sobre o Wesley e que a família chegou a investigar. Inclusive, algumas vezes a polícia foi atrás, mas na maioria foi a própria família. No dia 14 de setembro de 2020, houve uma denúncia de que Wesley estaria em Batatais. A família foi atrás, ele estaria, parece que próximo de um banco por ali. A família foi atrás, a polícia também foi investigar, fizeram uma busca enorme no local, inclusive em algumas cidades que eles recebiam a denúncia de que Wesley possivelmente estaria ali, eram colocados carros de som informando que Wesley Pires Alves, filho, era um menino desaparecido que foi visto, né, na região, e que se alguém tivesse ideia do paradeiro dele, que era para ajudar e ligar para 190, porém não encontraram nenhuma pista dele. As imagens do banco não mostraram em nenhum momento que ele estava ali por perto, conforme a denúncia que foi feita. Então a polícia entendeu que era uma outra denúncia falsa.
Agora, para vocês terem uma ideia da quantidade de denúncias falsas e de locais que o Wesley possivelmente teria sido visto, eu vou ler para vocês porque é uma quantidade muito grande e essa daqui é só algumas. Eu não coloquei todas porque eu achei que ia ficar muito extenso. Então, bora lá. Esse aqui é meu caderninho, ó, que eu faço a pesquisa para poder trazer para vocês sobre o caso. Então, eu vou ler essa parte porque realmente é muito. Wesley teria sido visto e feito denúncias de que ele estaria em Serrana, Ribeirão Preto, Guarapiara, Sertãozinho, Passos, Patos de Minas, São Sebastião do Paraíso, Campo Grande, Curitiba, Rio Grande do Sul e São Paulo. É uma quantidade muito grande de denúncias falsas que foram feitas, até porque em nenhum momento alguém conseguiu comprovar que realmente era ele. Então a polícia sempre colocou como denúncia falsa, porque não houve nenhum registro de câmeras do local onde ele deveria ter sido visto. Então isso só acabou atrasando mais ainda as investigações. Em janeiro de 2020, a família recebeu uma denúncia que Wesley possivelmente teria sido visto no litoral do interior de São Paulo, em Ubatuba. A família veio, a polícia não veio. Só veio a família investigar e, segundo o que eles conseguiram levantar, não era o Wesley. Isso porque eles não conseguiram, como eu disse, ficaram dias procurando, pedindo informações, mostrando fotos e ninguém haveria realmente visto o Wesley em nenhum local. Câmeras de segurança e de estabelecimentos também em nenhum momento registraram a presença de Wesley no local aonde foi feita a denúncia do seu possível paradeiro. No dia 24 de março de 2021, ou seja, 7 meses depois do desaparecimento de Wesley, é que finalmente foi aberto o inquérito para a investigação do caso. Isso porque a polícia estava investigando, mas não havia aberto o inquérito e a família teve que correr atrás e conseguir um advogado que levou o caso ao Ministério Público e aí sim a polícia de Franca, o DIC, foi obrigado a abrir a investigação de maneira correta. Gente, é um desaparecimento de uma criança. Eu acho que tudo tem que ser feito imediatamente. Qualquer pista ou testemunha ou coisa parecida você vai conseguir no começo. A família também informou que tinham muitas câmeras, imagens, que eles não conseguiram ficar com as imagens gravadas, porque quando a polícia foi atrás, foi pedir um mandato para conseguir essas imagens e tudo, as câmeras já tinham apagado, porque ficam no máximo 3 dias ali rodando e a polícia só começou a investigar 4 dias depois. Ou seja, se a família não tivesse corrido atrás no começo para conseguir essas primeiras imagens, que é tudo o que eles têm, né, do Wesley, não teria nenhuma. Eles não saberiam nem para que local o Wesley teria ido. Eles sabem que ele foi até a rodovia Ronan Rocha, porque a família correu todo mundo junto ali nos primeiros minutos e conseguiu as imagens. Porque a polícia mesmo só foi abrir um inquérito de verdade 7 meses depois. No dia 4 de agosto de 2021, quase um ano após o desaparecimento do Wesley, houve uma denúncia de que um menino muito parecido fisicamente com Wesley estava acompanhado de um homem na rodoviária de Araçatuba. Inclusive, esse homem se referia ao garoto chamando-o pelo nome de Wesley. Essa informação então chegou até a família, que sozinha novamente, sem a polícia de Franca, foi até Araçatuba, descobriu que o menino possivelmente teria passado ali pelo Hospital Municipal de Araçatuba. Houve também uma testemunha que haveria ficado dentro do mesmo quarto junto com ele. Então ele confirmou que fisicamente ele parecia muito com o Wesley, vendo a foto do Wesley que a mãe levou. Então a polícia de Araçatuba deu totalmente o apoio para a mãe, para Camila e para os familiares que foram até lá. Emitiram um mandato para que eles conseguissem pegar as informações que estavam dentro do hospital, como o endereço,
o nome do pai, da mãe do menino, e a polícia, o pai e a mãe não pôde ir junto, né, para evitar problemas. A polícia foi até o endereço que eles conseguiram e conversaram com os pais do garoto, conversaram com o garoto também, tiraram uma foto dele com a autorização, mandaram para Camila, a mãe do Wesley, e realmente o garoto era muito parecido com Wesley, mas não era ele. A mãe agradeceu então a denúncia, porque realmente ela viu que o menino era muito parecido, então essa denúncia realmente era coerente, não era igual às outras que a pessoa falava assim, eu acho que eu vi, e não era, ou muitas das vezes era denúncia falsa. Então a mãe agradeceu até mesmo ao apoio da delegacia ali de Araçatuba, que deu todo, foram atrás e ajudaram ela, mas infelizmente não era Wesley e eles voltaram para casa. Assim, a mãe percebeu que eles estariam talvez procurando um menino com a idade de 13 anos, como ele era antes, porque as pessoas começaram a entrar dentro do Facebook dela e dos avós e divulgar fotos do Wesley um pouco mais novo. E nessa altura, né, das investigações, o Wesley já estaria com 14 anos, já teria algumas mudanças físicas mais diferentes. Isso porque criança, principalmente na parte da adolescência, sofre mudanças muito rápidas. E dentro de um ano, a criança, né, o adolescente já está totalmente diferente. Sendo assim, a mãe então pediu, junto à polícia, no dia 20 de agosto de 2021, já próximo de completar um ano, que fosse feito um retrato do Wesley mais velho. O DHPP de São Paulo se juntou, né, com a mãe, com os familiares, pegou algumas características físicas de parentes, como do pai, da mãe, das irmãs, algumas fotos e fizeram então esse retrato, que demonstra como Wesley estaria agora próximo de completar já os 15 anos de idade. Então, assim, até aqui, até esse momento das investigações, tudo o que foi denunciado era falso e atrasou as investigações de maneira muito grande. Isso porque a polícia perdia tempo de ir para uma cidade, de ir para outra, de ficar perguntando, perdia 2, 3 dias investigando o local, pegando câmeras, imagens e nunca chegava a nenhum paradeiro verídico de Wesley. Porém, no dia 18 de novembro de 2021, houve uma denúncia que a gente pode se considerar a mais forte até agora. Foi criado um perfil falso numa rede social e essa pessoa, que não tinha foto, não tinha nada, escreveu falando que o Wesley teria sido morto por ter roubado aquela bicicleta que ele haveria sido filmado perto da rodovia Ronan Rocha. Segundo essa informação, ele haveria levado tiros e sido enterrado nos fundos do aeroporto 1. Ele também informa que ele criou esse perfil falso, que ele não colocaria a cara a tapa, porque ele teria medo de fazer essa denúncia pessoalmente, mas que também seria quase impossível deles conseguirem achar o corpo da criança e que ele estaria fazendo essa denúncia porque ele não aguentava mais ver o sofrimento da mãe. O local onde essa denúncia foi feita, né, da onde estaria o corpo de Wesley, da onde haveria ocorrido esse crime, seria do mesmo local onde a bicicleta teria sido roubada. O dono do local foi investigado, ele falou que ele não sabe de nada, ele até mesmo deixou uma gravação que eu vou colocar aqui para vocês, na qual ele julga que ele não tem ideia do que a pessoa está falando e que isso foi prejudicial até mesmo para o estabelecimento dele. A polícia então levou cães farejadores e diversos agentes da polícia para o local para fazer uma busca mais minuciosa, porém não conseguiram nenhuma pista e nem mesmo prova de que realmente Wesley teria estado naquele local ou que o corpo dele estaria por ali. A única coisa que a polícia informou até o momento é que eles estariam fazendo um rastreamento do IP
de quem fez essa denúncia anônima para confrontar a denúncia que foi feita, se realmente é verdade ou se seria novamente uma brincadeira de mau gosto, né, um trote feito já que por ligações já estava sendo pouco, né? Vamos fazer uma denúncia agora nos perfis de redes sociais. Agora, voltando um pouquinho aqui o caso, eu não contei antes para não ficar meio bagunçado as informações. Então, com relação ao desaparecimento dessa bicicleta, 4 dias após o desaparecimento, o sumiço de Wesley, uma menina que até então não foi divulgada, não foi identificada porque ela era menor de idade na época, fez a queixa de furto da bicicleta. Segundo os policiais que investigaram o local, aparentemente a bicicleta teria ficado na frente, né, do local enquanto ela teria sido atendida, e nesse meio tempo que demorou para atender, em uns 20, 30 minutos, a bicicleta sumiu, né? O dono do bar não tinha câmeras de segurança, porém ele pediu para uns vizinhos ali perto que tinham câmeras de segurança, mas não dava para identificar exatamente quem é que pegou aquela bike, porque a imagem estava muito ruim. Não dava para saber se era uma pessoa adulta, se era um adolescente, se era uma criança. Só dava para ver que a bike pegavam e saíam com ela. Porém, segundo a dona da bicicleta, ela falou que a correia da bicicleta estava em bom estado, tanto que ela havia chegado no local andando com aquela bicicleta. Porém, quando nós vemos as imagens do Wesley próximo à rodovia Ronan Rocha, é possível ver que a correia está quebrada. É até mesmo por esse motivo que ele empurra a bicicleta. Salientando aqui que não é possível dizer com certeza absoluta que quem roubou a bicicleta foi Wesley. Há a possibilidade também de uma outra pessoa ter roubado, quando a correia quebrou, a pessoa ter largado em algum lugar. E nesse caminho que Wesley fez da sua casa até a rodovia, ele ter encontrado a bicicleta jogada em algum canto e pegado e saído empurrando ela. Alguns dias depois, a polícia conseguiu ver que aquela pessoa que fez a denúncia, a menina que fez a queixa de furto, não era a real dona da bicicleta. Era uma outra pessoa que era amigo do dono do bar, que foi denunciado depois por ter feito o crime contra Wesley, que esse homem não fez a denúncia, que não foi ele mesmo que foi até a delegacia fazer a queixa de furto, porque ele já tinha passagens pela polícia e não queria arranjar mais problemas, pode-se dizer. Então ele pediu para a menina ir lá e fazer a denúncia do furto no nome dela mesmo, para que pelo menos fosse encontrada a bicicleta. Até hoje nunca foi encontrada a bicicleta que estava com Wesley. O delegado Morali também fez um comunicado que o Wesley haveria fugido de casa e sumido, desaparecido, porque ele queria, por uma vontade dele, e que ele não queria ser encontrado. Ele fala isso porque diversas testemunhas, né, quando dizem que encontram Wesley na rua e falam: "Você não é o menino Wesley?", ele sai correndo. Ele, quando as pessoas conseguem falar com ele, levar ele para algum lugar, para um abrigo e identificam ele, ele some. Essa pessoa some. Não quer dizer que todas essas pessoas que fazem a denúncia é realmente Wesley. Porém, segundo as investigações da polícia, é isso que está ocorrendo. Quando há a identificação de possivelmente ser Wesley, as pessoas não conseguem nem ao menos tirar uma foto ou fazer uma imagem, porque ele some, ele vai embora. Não se sabe se essa denúncia, essa alegação feita pelo delegado Morali é feita com provas cabíveis, né? Ou se são por hipóteses. Isso porque a maior parte da investigação está sobre sigilo,
porque eles não querem que as informações vazem e acabem atrapalhando as investigações. Esse é o caso do menino Wesley Pires Alves Filho. Se você tem qualquer informação sobre o paradeiro dele, mas faça de forma consciente, gente, do que você está fazendo. A mãe do Wesley até mesmo conta que ela já recebeu denúncias de que o filho teria sido enterrado próximo de umas árvores e ela passou horas e dias cavando, que a denúncia teria sido feita de que ele estaria numa cova funda, muito funda, e ela chegou a fazer buracos de até 3 metros sozinha, ela e os familiares dela, né? Então, por favor, se for fazer qualquer tipo de denúncia, ligue para 181 ou 190, faça uma denúncia de forma anônima, mas de maneira consciente. Esse é o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar informações em diversas redes sociais. Tem um botãozinho aqui embaixo de compartilhar. Você copia o link e cola no seu Facebook, no seu Instagram. Siga-nos também nas nossas redes sociais para nos ajudar a fazer a divulgação desse conteúdo. Eu também consegui ver, né, fuçando e pesquisando sobre esse caso, que está sendo feito um abaixo-assinado em nome do Wesley, para que possam ser divulgadas outras informações para agilizar o processo de desaparecimento do Wesley, as investigações no caso. Eu vou deixar o abaixo-assinado aqui também na descrição do vídeo para vocês. E se você tem alguma história de desaparecido de alguém que você conheça e quer contar aqui, minhas informações de contato também vão estar aqui no conteúdo do vídeo. Entre em contato comigo, manda, a gente conversa, a gente faz um conteúdo bem bacana para que você possa divulgar sobre o seu caso. O intuito aqui, como eu disse para você, é trazer de forma carinhosa, respeitosa e sem sensacionalismo as informações. É somente tentando ajudar essas famílias a conseguir, quem sabe, uma pista, nem que seja pequenininha, para ajudar a solucionar, nem que seja ao menos um caso. Isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau!